Antes de iniciarmos nosso debate sobre o caso, queremos reforçar que o canal Crimes e Efeitos é um espaço de discussão e análise baseado nas informações disponíveis e nos relatos trazidos por especialistas e convidados. Não temos responsabilidade sobre as declarações feitas pelos participantes ou qualquer opinião expressada durante o episódio. Nosso objetivo é debater os casos à luz das informações que chegam até nós, analisando os fatos sob uma perspectiva jurídica e social. O público também faz parte dessa discussão e prezamos pelo respeito e responsabilidade em cada opinião compartilhada. Com isso esclarecido, vamos ao nosso debate. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Olá, eu sou a Camila Camasmi e hoje vamos falar sobre o caso de Lucas. Lucas Vinícius, que desapareceu no dia 24 de abril de 2022, após parar na ponte Juscelino Kubitschek, em Teresina, cidade de Piauí. Conforme a namorada, ele desceu do carro, deu um tchauzinho antes de se suicidar no Rio Poti. Um corpo carbonizado foi encontrado, mas o IML confirmou que não era dele. Até hoje, ninguém foi indiciado e não há corpo. Diante disso, vamos conversar com Ana Lúcia, mãe de Lucas, ouvir de coração aberto essa busca por justiça que mantém viva a esperança de descobrir o que aconteceu naquele fatídico dia. Lucas, Ana Lúcia, já vamos colocar ela. Dei uma porrada em mim mesmo. Olá, Ana Lúcia. Dona Ana Lúcia, me escuta? Oi. Tá baixinho, Lucas, só pra gente... Eu estou te ouvindo perfeitamente. Ah, então perfeito. Dona Ana Lúcia, vamos lá. A senhora me procurou. Na verdade, eu procurei a senhora e depois a gente acabou demorando para a gente conseguir acertar só a nossa agenda. E a história do seu filho é algo que até hoje não tem explicação, não tem resposta. Eu queria que a senhora contasse para nós um pouquinho sobre o que aconteceu com o seu filho. Mas antes de iniciar já essa linha do tempo, eu queria que a senhora me apresentasse o Lucas Vinícius. Antes do dia 24 de abril, quem era Lucas Vinícius? Boa tarde. Lucas é um menino cheio de vida, cheio de sonhos, estudante de direito. Faltava 3 meses para ele terminar a faculdade de direito. A gente se falava todos os dias. Ele dizia para mim que ficaria muito rico e me ajudaria na minha velhice. Ele sempre falando que me dava netos, quando tivesse 40 anos, que ia fazer pós-graduação para ser delegado. Ele muito cheio de sonhos e guardava dinheiro para o futuro dele. Assim. Ele pensava muito no futuro. Lucas Vinícius foi para Teresina, isso? Ele não morava com a senhora? Com 21 anos, o Lucas foi morar no Rio de Janeiro. Trabalhava como videomaker, com um grupo famoso do Rio de Janeiro, viajava bastante com esse grupo. Numa dessas viagens, ele para Brasília, ele conheceu a ex-namorada dele. E ele se apaixonou por ela e falou para nós assim, que deixaria o apartamento dele no Rio alugado e iria alugar um outro apartamento para ele em Teresina para ficar mais próximo da namorada dele. E foi como a gente sabia que ele é um menino muito assim caseiro, família.
a gente ficou tranquilo, mesmo sabendo que Teresina é um estado que o alto índice de violência é gigantesco. Então ele morava até os 21 anos com a senhora, e aí depois foi para o Rio de Janeiro e depois foi para Teresina. Sim. Ele ficou quanto tempo morando em Teresina? Logo que ele foi embora, foi na época da pandemia. Logo que ele chegou lá, iniciou a pandemia. Foi em meados de 2022. É... Não, foi acho que final de 2020 que ele foi para lá. Ah, então ele ficou 2 anos praticamente lá, porque tudo Ele aconteceu no dia ficou 2 anos. 24 de 2 anos. E nesses 2 anos, a senhora chegou a conhecer a namorada do Lucas? Então, embora sendo muito longe, como eu já disse, a gente se falava muito. Eu e o Lucas todos os dias, 3 vezes por dia e antes de dormir. Depois que ele chegava da faculdade, a gente se falava e ele ia dormir. E ela veio aqui no finalzinho de dois. Eu não lembro direito a data mais, minha cabeça não deixa me lembrar a data, mas ela veio no finalzinho de 2021, no finalzinho de 2021, em dezembro de 2021, eles vieram para São Paulo, na casa de um tio dela aqui em Santo André, e daí eles ficaram uma semana aqui em casa. Aí eu fiz de bom grado, arrumei a casa para esperar eles, arrumei quarto, sabe? Mas antes dela vir, vocês se falavam, pelo menos por vídeo, você conhecia ela por vídeo, vocês tinham esse contato ou não? Só, sim, por vídeo só. Daí ela ficou uma semana aqui em casa, entendeu? Aí eles ficaram uma semana aqui em casa. Daí depois eles voltaram para lá. Daí eu já estava certo de, nas minhas férias, eu ir passar minhas férias para lá. Aconteceu as coisas em abril, em julho eu iria passar minhas férias com ele lá, mas não deu tempo. O contato era normal, então. Você tinha contato, era normal, certo? Assim, a gente achou ela um pouco diferente, assim, ela não olhava nos olhos da gente. Uma pessoa que você conversa e ela sempre de cabeça baixa. Não olhava de olho no olho na gente, assim, uma observação. Entendi. E aí, seu filho, depois que foi para sua casa, voltou para a rotina dele, até então estava tudo normal. O seu contato com ele não se queixava de nada. Quando eu falei assim que eu queria um neto, com certeza meu neto seria muito lindo, tal, ele falou assim para mim: você tá achando ela bonita, mas você não sabe a pimentinha que ela esconde por trás disso. Só eu sei. A única coisa que ele me falou. Isso foi quantos dias antes do dia 24 de abril? Quando eles vieram passear aqui em casa, eu falei que eu queria um Ah, neto. tá. Aí ele pegou e falou assim para mim, na frente dela. E ela deu um sorriso assim, meio. Entendi. No dia 24 de abril, quando tudo aconteceu, como que foi esse dia para a senhora? A senhora teve contato com ele te ligou? Você falou que se falavam 3 vezes por dia, né? Como que foi esse contato? Não foi diferente. Eu falei com ele de manhã, mandava áudio para ele de manhã, dizendo que eu estava trabalhando, mas que eu estava com saudade dele e tal, e ele respondia assim que ele acordasse. Depois, na hora do almoço, eu fazia ligação, conversava com ele mesmo por ligação, e depois à noite a gente se falava. No dia 23 à noite, que foi, no dia eu fui trabalhar e eu estava muito mal, com um aperto no meu coração, mas como eu sou técnica de enfermagem, tinha acontecido 2 óbitos de 2 jovens lá, eu só pensava na mãezinha. Mal sabia eu que naquela noite eu ia passar pela mesma dor daquelas mãezinhas. Eu já estava com a dor no meu peito por causa do meu filho, mas eu achava que era por causa dos óbitos dos jovens no PS, qual eu O seu, presenciei. o seu filho morava sozinho? Morava com ela? Morava na casa dela? O Lucas morava um tempo sozinho e quando aconteceu os fatos, a nossa Mizinha estava com ele. Ela foi estudar em Teresina Quem e é essa Mizinha pessoa? a Mizinha é minha neta filha e o Lucas tinha 12 anos quando ela veio morar com a gente.
Ela tinha 10 meses e ele que meio que criou ela para mim trabalhar, entendeu? Ele meio que adotou ela, criando ela para mim. Ele tinha um carinho muito grande por ela e ela por ele também. Entendi. Tanto é que a Mirella ficou é, um ano e pouco sem ir para a escola por causa dele. E aí vamos já pro mais próximo do acontecido. Aí vocês se falaram, você estava em aflição, mas você imaginou que era por causa do seu trabalho. E aí, qual foi o último momento que você falou com ele? Que você falou que vocês falam 3 vezes por dia. Antes dele sair para esse evento, Sim. vocês se falaram? Olha, eu liguei para ele, a Mizinha que atendeu falou assim, o Lucas está no banheiro, está saindo do banho. Quando ele saiu do banho, ele veio falar comigo, falou assim, Mames, ele sempre me chama de Mames. Mames, eu tô acabando de me arrumar, que eu vou para uma festa no sítio Cantão, e você fica tranquila, quando eu chegar da festa, eu falo com você, como sempre eu faço, eu falo com você. Aí falou que no próximo final de semana ele levaria a Mirella no shopping para passear, que ele iria deixar a Mirella com uma amiguinha lá na casa. Ele não ia poder levar ela, porque era festa de adulto, aniversário de adulto e tal. Mas ele estava super feliz, falando para mim que ele falou para mim assim, na segunda-feira eu vou fechar um novo contrato de trabalho. Estava super feliz, queria fechar um novo contrato de trabalho como videomaker. Na terça-feira, ele tinha um carro quebrado que ele deixou no Rio de Janeiro e estava na cegonha. Na terça-feira, esse carro quebrado dele ia chegar, ele já tinha alugado garagem no condomínio. Ele falou para mim, já aluguei a garagem, terça-feira o carro chega de cegonha, já vai descarregar aqui, aí eu vou comprar peça e vou arrumar esse carro. Não Então tinha nada. ele tinha planos para fazer no final de semana seguinte. Estava tudo certo, ele já tinha alugado garagem, tinha pagado o aluguel da garagem para o carro quebrado ficar lá no condomínio. Não tem E aí ele nada que foi, indique. e aí ele foi indique para essa festa. ele foi para a festa, não tem nada que indique que ele iria fazer uma loucura dessa. Tá. E aí o que as senhoras, como que a senhora, ele foi para festa, vocês não tiveram mais contato? E quando que você ficou sabendo que o que tinha acontecido com seu filho, como foi? Foi uma indelicadeza total. A irmã dela ligou para o pai do Lucas e falou assim: o senhor é o pai do Lucas? Isso era 10 para as 3 da manhã. Aí ele falou: sim, eu sou o pai do Lucas. Ela falou assim: pois o senhor venha para Teresina urgente e não venha na esperança de achar o Lucas vivo mais. Bem assim ela falou. Mas numa, por que não foi a namorada? Você não perguntou isso? Por que não seria a sua nora? É, não entendi Ela a se fez, questão. ela se fez o tempo todo de estar em choque. Não saía uma lágrima do olho dela. Ela se fez o tempo todo de estar em choque. Tanto é que ela fala que saiu, que houve uma festa, a briga lá no sítio Cantão, que ela foi apresentar o amigo dela para o Lucas, e o Lucas deu um empurrão. Existe um vídeo dessa festa que o Lucas está sóbrio, quem está eufórica é ela, e ela, Peraí, todo. só voltando um pouquinho. A senhora ficou sabendo pela irmã dela. Não foi nem os pais, ninguém que avisou. E aí a irmã dela falou que você não precisava se preocupar Que era com para ir sem esperança de achar ele vivo mais. Dessas palavras. meu Jesus. Muito, muito grosseira. E aí você chegou lá em Teresina. Nós chegamos em choque. Nós chegamos lá em choque. O nosso amigo que levou nós até o aeroporto falou para a gente depois que a gente não falava. Nós ficamos mudos. Nós emudecemos. A gente não tinha ação. Mas aí quando você Ficamos chegou, vocês foram, como que foi o contato ali com ela, com a família dela, porque automaticamente são Ela não duas foi. famílias Ela não enlutadas. foi. Ela não foi no aeroporto. Quem foi a mãe dela, uma amiga dela,
e mais uma mocinha, mais ou menos uns 12 anos, assim, foi junto no carro. Aí levaram a gente para casa dela. Aí chegamos lá, elas ofereceram para a gente tomar um banho, almoçar, essas coisas. A gente não conseguia fazer nada. Eu falei, eu quero ir lá para esse rio. Eu quero que vocês me levem para esse rio. Só guardei a minha mochila lá. Que eu não levei nada na mochila, eu levei meu documento, para você ter uma ideia. Não levei toalha de banho, não levei nada. Eu estava em Mas aí, choque. Aí, como que você ficou sabendo que ele teria se jogado? Foi pelo telefone, mas ali, quando você encontrou a família, que você encontrou ela, que você teve essa, que você sentou e falou, e aí, o que aconteceu? Como que foi que a, ela te falou? ela demorou um tempinho para vir até onde eu estava, assim, lá, ali fora, no quintal. Ela demorou, sentei ali no quintal mesmo, ela demorou para vir. E depois, quando ela veio, eu falei assim: como assim? Meu filho se jogou? Imagina, meu filho não tem indícios de nada disso. Fala para mim o que aconteceu, conversa comigo, eu preciso saber o que aconteceu. E essas escoriações no seu joelho, no seu braço, isso aqui foi no peitoril da ponte. Aí eu falei assim pro pai do Lucas assim: olha, as coisas não tá batendo. Se você quiser ficar nessa casa, você fique. Eu tô indo para o apartamento do Lucas. Não vou ficar um minuto mais aqui nessa casa. Tá muito estranhas as coisas. Não estava batendo. Embora Você ele falou que estava em choque, ela tinha uns arranhões, né? Mas no depoimento sim. dela que eu li na internet, tá? E aí é uma coisa que eu fui buscar. Ela não fala nessa questão de ter ido, de ter visto, porque ela só fala que ela estava dentro do carro e que ele deu um tchauzinho para ela e se jogou. E Agora me toda fale, arranhada, toda. então, a ponte tem mais ou menos 1,5 metros para cima, o peitoril que ela fala, 1,5 metros. Como que o meu filho, bêbado, que nem todos os depoimentos dizem, ele iria se equilibrar de costa para o rio, dar um sorrisinho para ela, acenar e dar tchau? Essa menina brisa muito. E o seu filho, como que você me relatou que seu filho não bebia, que seu filho tinha alimentação extremamente regrada, porque ele malhava, ele era super preocupado com a alimentação dele, até com os dentes dele, ele não tomava café e tudo mais. E ela fala que ele estava extremamente bêbado. Então, eu tenho plena convicção que o meu filho não estava bêbado, mesmo que eu não tivesse visto aquele vídeo Deixa que eu eu passar, tenho. eu tenho esse vídeo aqui. Doutor, tem algum problema passar o vídeo? Não, né? É só. Eu vou pedir para o Lucas, eu vou passar aqui. Pode ir falando, eu só tô pegando o vídeo, que eu vou passar o vídeo. Então, o Lucas não bebia, ele, sabe, nem Coca-Cola ele tomava, sabe? O pai dela, quando eu cheguei lá, veio me abraçar, falou assim, essas criançadas, não sei o quê. Daí ele falou assim, quando eu fazia churrasquinho aqui em casa, eu chamava o Lucas para tomar uma latinha de cerveja, o Lucas recusava. Eu tô achando estranho ela tá falando que ele tava bêbado. O pai dela falou para mim isso. Falou, o menino não tomava nem Coca-Cola aqui em casa, só tomava suco de laranja. Eu vou pedir para o O Lucas pai, passar o vídeo que eu mandei para ele, que aí a gente vai conseguir ter uma noção, porque ela fala, e acho que teve outros depoimentos também todos, todos, todos falam que que ele é. estava bêbado. Mas no vídeo, realmente, ele é o mais quieto da festa. Ele estava enciumado. Eu posso ver ele com ciúmes dela aí. Eu vejo ele com ciúmes dela. Como a gente que é de fora, que não conhece, dá para ver um incômodo, né? Mas eu vou pedir aqui, Eu o Lucas vejo está ele. colocando. Tira o som, só para mim falar. Só vai mostrando a imagem, Lucas, que aí eu vou falar quem é ele e só deixa a imagem grande, por favor. Então, a de verde é a namorada. E Lucas é o que tá ali no cantinho de preto ali, ó, parado, isoladão, tá todo mundo ali curtindo. Se você conseguir voltar de novo, Lucas, pro comecinho do vídeo dá mais para ver ele. Ó, Lucas
Vai passando. Lucas é aquele que tá ali no fundo, de camisa preta, esse aqui mesmo, isso. De bêbado, muito louco, igual todo mundo falou que ele tava muito louco, ali ele não tem nada. Agora ela tá bem animada, né? E tudo bem, nada contra também, ela tá numa festa, mas ele em si, eu não consegui ver nada de bêbado muito louco. Ali, isso. É o de camisa preta. E ele olha para ela assim, e ela toda felizona. E volta o olhar para outro lugar. Então, assim, dá para ver que ele tá bem incomodado, né? Ali com a situação. Coloca o vídeo agora com som, um pouquinho de som, mas eu acho que senão eu vou ficar surda aqui, que foi com tudo o som. Aí só, e a gente volta a falar. Aí. Bom, dona Ana Lúcia. A letra da música é horrível. Esse pobre não sabe fazer a oração. Parecia uma coisa que estava provocante. Eu, assim, na minha visão aqui, totalmente de fora, eu não vejo uma pessoa bêbada muito louca, né? Eu vejo ela muito animada. Muito eufórica. E o estranho também, que no depoimento dela, ela diz, assim, num determinado tempo, assim, que o Lucas estava muito bêbado, mesmo assim ela conseguiu que o Lucas pedisse desculpa pro rapaz da desavença. Quem é esse rapaz? Daí, De onde esse rapaz surgiu? ele é de lá de Teresina mesmo, mas ele se faz de conta que é de Recife, mas ele trabalha em Teresina mesmo, ele é médico, e ele se faz de conta que é de Recife, mas a mim ele não me engana. E outra coisa, no depoimento dela, ela fala assim, ele não se lembrava que tinha brigado com o rapaz. Como que ela fez ele pedir desculpa pro rapaz de desavença se ele não se lembrava? Como que uma pessoa vai pedir desculpa não lembra do que fez? Não tem nexo. E esse rapaz aí, mesmo sendo o principal suspeito dos fatos, ele foi depor 3 meses depois. Foi depor só 3 meses depois. Né? Não foi investigado, não foi periciado o celular de ninguém. Ele foi embora da cidade no dia seguinte, foi isso, né? A família, a ex-namorada e a família dela foi até a rodoviária levar ele. Ela não contou para mim, Camila. Enquanto ele não chegou lá no Recife, ela não contou para mim da briga. Eu fiquei sabendo da briga, da desavença, 3 dias depois dos fatos, porque ela falava que não existia briga, não existia briga nenhuma. Depois que ele chegou no Recife, aí ela resolveu contar para mim a verdade. Que daí ele já estava seguro lá, entendeu? Que a verdade vista pelo ponto de vista dela, e obviamente se a outra parte quiser depois também dar a sua versão, a gente está aberto, mas que é estranho, é estranho. E aí passaram para a senhora, então, que ele teve uma desavença, que ele estava bêbado, muito louco, inclusive isso está nos depoimentos, né, pelo que eu vi ali, que eu dei uma pesquisada, não consigo ver isso nessa imagem, eu não consigo ver nessa imagem, mas ok. E aí depois ela falou que ele deu um tchauzinho e se matou, que ele já Sim, tinha, sofreu lá, ele já estava depressivo. Eu vi até uns prints que acabou então, vazando também. esse sprint aí foi assim, ó. Na época do Covid, como eu fui linha de frente no Covid, eu vi bastante jovens morrerem pela Covid-19. Aí eu conversava bastante com ele, tomar cuidado e tal. E o Lucas, ela pegou Covid e o Lucas pegou Covid. Aí o Lucas ficou muito mal, o Lucas ficou com desconforto respiratório muito intenso, teve bastante desconforto respiratório. E ele ligou para mim chorando e falou que estava com medo de morrer, Camila. Ele trocou umas mensagens comigo que ele estava muito ansioso, com medo de morrer. Ele falou assim na ligação para mim: Mames, o que eu vim fazer longe de você aqui? Agora eu estou precisando de você. Se eu morro aqui com Covid, Mames.
Então, mas esse Quando momento que ele falava isso foi porque ele tinha pego ele Covid, porque estava o mundo inteiro em desespero, mas isso não quer dizer que ele ela está que ele tem um usando, pensamento suicida, né? ela usa as mensagens que ela trocou comigo na época para a gente fez um convênio para ele na época para ele passar no psicólogo e tal, que enfim ela achou que ele estava bastante nervoso e tal. Inclusive ele começou a passar no psicólogo que ela fazia tratamento, ela indicou psicólogo para ele, entendeu? Aí E me fala uma coisa. as mensagens que ela exibe hoje em dia, trocadas por mim e ela, são da época do Covid. Meu filho não era depressivo. E aí me fala uma coisa, como que a polícia agiu no dia seguinte, que foi o dia que a senhora chegou lá? Foi feita a investigação, foi feita perícia para saber exatamente o que aconteceu? Como que foi esse decorrer em questão da polícia? O primeiro dia que eu fui para mim fazer alguma coisa lá no DHPP, eu passei muito mal. Eu passei muito mal, tive diarreia, tive vômito, pressão baixou, eu não consegui falar. Aí eu tive que voltar embora, entendeu? Eu tive que tomar um fôlego. Daí no outro dia eu voltei lá, tal. Daí eles fizeram, né, o documento. E é aquela coisa que eu falei para você, Camila. Eles falam, a gente vai ver, a gente vai fazer, a gente isso, a gente aquilo. No fim, eles emudecem e nada de resposta. E nada foi feito. Nada, nada, nada. Eles periciaram o celular do seu filho, eles periciaram o carro do Não, seu não. filho. Eu pedi corpo de delito no meu depoimento. Ela não escreveu o que eu pedi. A delegada não escreveu o que eu pedi. Eu pedi perícia no carro, ela não escreveu lá no meu depoimento o que eu pedi. Eu pedi a localização do celular do Lucas, perícia no carro, quebra de sigilo telefônico dos principais envolvidos nos fatos. Não Ela foi feito entregou o nada. celular da irmã dela, né? Na delegacia, não o celular Sim, dela. sim. Se a gente não deve, por que a gente vai entregar o de outro, então, né? Então, Ela mas aí entregou o celular. eu vou perguntar isso depois aqui pro doutor. Ele já está aqui com a gente, mas eu vou perguntar isso depois para ele. Eu não consigo entender o porquê que foi entregue o celular da irmã e a polícia não quis o celular dela. O que que a irmã tem a ver, assim, né? Se ela é a namorada e Nada ela a que estava ver. junto, Então, não consigo entender nada a ver. isso. E ela te falou Nada a ver. alguma coisa? Ela te explicou alguma coisa sobre isso? Você perguntou para ela por que que você está entregando o celular da sua irmã e não o seu? Eu só fiquei sabendo que ela entregou o celular da irmã dela e não o dela muito tempo depois dos fatos. Porque eles pegaram, falaram para mim, já pegamos o celular da Gabriela, agora você deixa o do Lucas para nós. O celular do Lucas ficou 1 ano no DHPP. Só que daí, os peritos que me ajudaram esse tempinho atrás, conseguiram ver que foi apagada a localização do celular do Lucas no dia dos fatos. Entendeu? Mas isso foi a E perícia que você fez particular. eu ganhei, né? Deus me Mas abençoou com mas a essa polícia não graça. viu isso? A polícia não viu que foi apagado os dados de localização? Tem laudo, no inquérito não existe laudo de nada. Eles deram inconclusivo sem dar laudo de nada. Não deram laudo de nada. No inquérito não tem laudo de nada. E pós o desaparecimento do seu filho, a conta dele também foi mexida. No mesmo dia. Eu estava debaixo da ponte procurando meu filho. Eu não acreditaria que ele estaria ali, mas no momento eu falei com o pai do Lucas, pode ser que fizeram alguma coisa com o Lucas e jogaram no mato. Vamos ao redor dos matos procurar ele, porque no Rio eu sabia que não estava. Aí fomos no meio dos matos lá, tudo, andar lá no meio dos matos. Aí ela fez a transferência na hora que eu estava, 2h30 da tarde, na hora que eu estava debaixo da ponte, e ela fala que eu autorizei ela a fazer, sendo que eu não estava nem perto dela no momento. Ela Ela tinha fez acesso ao celular do seu filho, a notebook, a tudo. tudo, tudo. Senha do Instagram, senha de notebook. Inclusive, Camila, essa transferência foi feita, o comprovante foi levado no DHPP, mas o delegado do DHPP foi para a mídia dizer que nós estávamos equivocados, que a transferência não foi feita. Daí a mídia
pegou e postou assim, o delegado falando que nós estávamos equivocados e a transferência, eu não sei como que vazou, a imprensa, a, o comprovante que foi feita a transferência, assim, que nós pegamos no banco. Mas Eu você não tem sei esses como que vazou. comprovantes, você tem tudo, então foi feito. Não, foi. Não. Mas o delegado foi para mim de falar que não tinha sido feito. Entendeu? Eu não sei o porquê ele fez isso. Você se E sentiu a mãe ameaçada? dela, muito. A mãe dela ameaçou o pai do Lucas, apontou, encostou o dedo no rosto do pai do Lucas, assim, dentro do DHPP, falando que nós não somos nada. Vocês não são nada. Vocês de São Paulo pensam que são o quê? Vieram fazer o quê aqui? Ele falou assim, senhora, eu estou atrás do Fazer o meu quê? filho. Ela falou assim, porque eu sou amiga do delegado Bareta, eu sou amiga do comandante Emílio, eu sou amiga no IML, e foi falando, eu sou amiga do Corpo de Bombeiro, foi falando nome. Ele falou assim, senhora, eu não estou aqui para briga, eu estou aqui porque eu quero meu filho, Que sabe? absurdo. E ele não fez boletim de ocorrência na hora, era para ele ter feito, e ele não fez. Então a polícia não fez a perícia do carro, do local, não foi atrás do menino que precisaria Não, ser ouvido, não foi atrás. não Vocês foi. são ameaçados dentro da delegacia e nada foi feito. Nada foi feito. Nada foi feito. Inclusive, nós fomos ameaçados com um carro parado na porta do condomínio. Durante o tempo todo que nós ficamos hospedados no apartamento do Lucas, ficava um carro com o vidro todo escuro, com o ar-condicionado ligado dia e noite lá fora, E pelo que eu tentando vi nos aí de notícias, amedrontar. e pelo que eu fui vendo aí de notícias, e até de entrevistas também, a senhora me disse que ela estava falando que estava depressiva também, que estava chocada com tudo que aconteceu, natural, realmente, Ela e o advogado falam. Ela e o advogado dela afirmam mas que... ela Mas, esqueceu essa dor na hora de buscar a chapinha, o secador dela, as coisas dela no sim, apartamento. sim, sim. Ela falou assim, que ela queria o secador e a chapinha dela que está comigo. Daí eu falei, nossa, que legal! Para A quem está hora que você, sofrendo. a hora que você trouxer o meu filho aqui na porta do condomínio, a gente faz a troca. Você devolve o meu filho, eu devolvo o secador seu. Numa hora dessa, tudo que a gente vai pensar é no secador e na chapinha. É tudo que nós, mulheres, pensamos numa hora que a gente perde nosso namorado, noivo, marido, A é na nossa única chapinha. coisa, a única coisa que tinha na casa do Lucas dela, que ela fala que é dela, é o secador e o violão só. Geralmente, eu acho estranho quando a pessoa namora 2 anos com a pessoa, ela deixa uma roupa de propósito na casa, uma roupa dela, uma coisa assim. É estranho, 2 anos com o namorado, não tem uma peça de roupa dela lá na casa dele. Muita coisa estranha. E hoje, seu filho está como desaparecido, porque ninguém sabe nem o que aconteceu, porque não foi feita investigação. Hoje o seu filho está como desaparecido, porém foi arquivado, é isso? Foi arquivado com 1 ano, sem laudo de nada, sem periciar nada, simplesmente foi arquivado. Com 3 meses que o Luca estava desaparecido, a conta do Instagram dele veio a cair. Eu mandei print para você de quando a gente entra lá na conta do Lucas, aparece que as coisas do Lucas tá indo pro número dela. Eu mandei para você. Você mandou. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu podia mostrar ou não. Eu vou estar conversando com o doutor aqui, logo que a gente encerrar. E aí, durante a conversa, se ele falar que realmente não tem problema algum, que nem o do vídeo, eu já fiz até uma perguntinha. Mas se ele falar que não tem problema mostrar os prints, aí eu mostro. Tá? Eu prefiro Eu acho pedir que não tem opinião. necessidade de mostrar o print, mas É, você sabe que tem veracidade, né? sim, É só sim. Eu para posso até mostrar para ele. Às vezes a gente não mostra aqui no vídeo, mas eu posso chegar e é, mostrar enquanto a gente está sim, conversando, eu sim, mostrar para o doutor. sim. É estranho porque ligou uma pessoa na Apple, com 3 meses que ele está desaparecido e se passando pelo Lucas, falou, aqui é o Lucas Vinícius, tal, do ID, tal, do notebook, tal. Eu esqueci meu notebook no ônibus, eu gostaria que vocês bloqueassem meu notebook.
sendo que o meu filho já estava desaparecido? E também não foi feito perícia no notebook do seu filho. Como que eu vou largar o notebook na mão de uma pessoa dessa que eu já larguei o celular lá, Mas não a, fizeram mas nada? a polícia não pediu para fazer a perícia. A Mas polícia não como pediu. qual a confiança que eles me inspiram? Nenhuma. Nenhuma. Hoje, então, na verdade, está tudo parado. Seu filho já nem está sendo procurado porque foi arquivado. E você não sabe o que aconteceu com seu filho e essa história está aí. Eu já arrumei, tipo assim, pessoas me ajudaram a ter advogados para mim estar subindo petições, protocolos, é, só que daí os advogados vêm e me falam que eles recebem, que a gente manda aquela cartinha lá que teve um documento que eu subi, que a gente paga pelo correio, que você sobe documento e você recebe que eles receberam, mas eles silenciam, emudecem. A dor é minha, a dor é minha. Agora vou falar uma coisa para você, Camila. Se um delinquente comete um delito, que mata, que rouba, que estupra, que faz isso, que aquilo, tem direito de um advogado criminalista pelo Estado, que vai lá na cadeia defender ele, porque eu, como mãe, pagadora dos meus impostos, com a dor que eu passo, não tenho direito de advogado criminalista. Na verdade tem, né? Não tem. O doutor está aqui já. Eu vou colocar o doutor já aqui, que a gente vai encerrar nossa conversa, mas eu já vou colocar ele aqui com a gente, que aí a gente vai se despedindo, mas antes de se despedir, eu já vou pedir para ele dar até uma palavrinha aqui com a senhora aqui com a gente. Doutor André Nino. Dona Ana, primeiramente aqui, me solidarizar a senhora, toda a sua família. A gente sabe, enquanto eu, inclusive como pai, né, o que é a perda de um filho, e ainda mais sem saber o que de fato aconteceu, né? Diferentemente quando a gente sabe que, olha, a pessoa de repente sofreu um acidente, morreu, não aceita, mas são as vicissitudes da vida. Mas quando a gente tem essa dúvida com que de fato aconteceu, a dor ela é um tanto maior. Eu ouvi atentamente aqui tudo o que a senhora disse, vou comentar aqui conforme for perguntado para mim. Eu tenho, obviamente, muitas dúvidas e terei e continuarei tendo porque eu não tive acesso ao processo, ao inquérito, enfim. Quando a gente tem uma leitura melhor de tudo que foi investigado, de tudo que foi juntado no processo, a gente consegue ter aí uma possibilidade maior de estar comentando o fato e à luz daquilo que foi produzido. Então, assim, o que a senhora diz talvez não esteja no processo, ou o que a senhora disse, talvez tudo esteja no inquérito, e aí tem algumas deficiências, né? Infelizmente, o Estado não fornece um advogado para que defenda os direitos da vítima, né? Mas a senhora teria a possibilidade, sim, de contratar um advogado particular para poder fazer isso. Parece que foi feito, mas demanda do advogado uma certa expertise para poder trabalhar nesse sentido, porque não é todo advogado criminalista que tem um conhecimento técnico e jurídico para poder estar buscando as provas ou os meios probatórios para que uma investigação caminhe. A gente entende o trabalho da polícia, em muitos casos a polícia tem boa vontade, faz um grande esforço, mas ainda assim a gente tem que entender que a demanda muitas vezes é gigantesca e a polícia não consegue atuar com precisão em todos os casos que ela investiga, né? Seria o melhor dos mundos se nós tivéssemos uma polícia técnica científica totalmente preparada. A gente sabe também que o Instituto de Criminalística tem seus profissionais, mas ainda assim tem a sua deficiência. Mas, doutor, né? não fizeram. Então, a questão... A perícia básica. Então, mas a questão é assim, Camila, eu entendi tudo que a dona Ana falou, entendo que ela fala também, e dá para perceber isso com um sentimento de impotência, né, por ela própria não poder fazer o que ela gostaria que fosse feito. E como eu disse, né, a polícia ela trabalha dentro de informações. E também, muitos casos, com uma boa vontade, que é o que a gente precisa, né? A gente pode, por enquanto que a dona Ana estava falando aqui, eu estava me recordando de um caso extremamente famoso,
que foi o caso da Elisa Samúdio. Quando a gente viu que a imprensa estava em cima, que era um caso envolvendo um jogador de futebol importante, o quanto que a polícia trabalhou, levou à prisão aqueles que eles entenderam que eram os culpados, mesmo sem haver qualquer indício de que aquela moça morreu. Até hoje não existe indício de que de fato essa moça morreu. Existem depoimentos de pessoas que levaram à condenação de outras, mas a materialidade do fato não foi comprovada. Então, assim, no caso do Lucas, é idêntico, a gente não tem a comprovação da materialidade do fato. Entretanto, no meu ponto de vista, e à luz do que a dona Ana falou, sem conhecimento nenhum Do processo. do processo, eu digo que houve aí, no mínimo, uma negligência. À luz do que ela disse, não estou falando que de fato houve, porque para eu poder afirmar isso, eu teria que ter acesso ao inquérito policial. Tá, mas aí me fala uma coisa, a gente está falando, vamos se basear aqui tudo no que a mãe do Lucas, a dona Ana Lúcia, está dizendo. Quando uma pessoa está como desaparecido, tem ali 10 anos para você arquivar, vai me corrigindo se eu estiver errado. Se em 1 ano eles arquivaram, ele não é nem mais procurado, então, isso daí também é um absurdo. Então, mas o que acontece? A polícia vai continuar investigando o que se ela não tem uma linha investigatória. E a questão do arquivamento aqui, ele não é um arquivamento definitivo, ele pode ser reaberto em qualquer momento, desde quando haja um indício probatório mínimo, né, que a gente fala de indício, tá? Um indício, um vestígio mínimo probatório para que a polícia tenha um caminho para se investigar, tá? Eu tomo muito cuidado, quando eu ouço as pessoas falando, e ainda mais quando familiares, e com todo respeito, viu, dona Ana Lúcia? Porque a gente sabe que tem uma questão sentimental. E quando a gente tem um parente nosso, que, no caso, há desconfiança de que ele foi assassinado, o que a gente quer é encontrar culpados. Tá? A gente quer encontrar um culpado. Com toda razão. Então, com toda razão, obviamente. Mas aonde que há o perigo de, às vezes, aquela pessoa que a gente acha que é o culpado não seja o culpado. Não estou dizendo aqui... Você não está dizendo que é isso. Que é isso, tá? Mas o que eu estou dizendo é que é o seguinte, a carga sentimental, né, pode induzir a gente a apontar pessoas como culpado de um crime. Eu vi aqui a dona Ana Lúcia especulando. Só foi mostrado um vídeo que aparentemente o rapaz, a olho nu, não estaria embriagado, mas eu não sei o horário da realização daquela filmagem. Eu não sei se ele estava no momento em que ele chegou no local. Ali já era noite. Entendeu? Mas ele já chegou à noite, né? Parece que ele tinha saído do apartamento 20 horas. Então já era à noite. Então eu não sei se, de repente, daquele vídeo para frente, ele havia consumido bebida ou não. A gente sabe como é que são as festas dos jovens, né? Não estou falando aqui nada contra do que a dona Ana falou, que ele não bebia e tal, enfim, a gente não sabe. O que a gente faz aqui é especulação. E aí a gente vai ter que especular, então, o lado realista do que a gente sabe. Então, o que a gente sabe é que existe contradições no depoimento. Então, a gente não vai idealizar uma coisa que a gente não sabe. Então, a gente não vai falar, mas tudo bem. Existe a contradição. Uma pessoa que fala, ele tá com perfil suicida. Ninguém que é um suicida dá um tchauzinho para a pessoa. Então, aí já é uma questão que, aí dentro da minha ótica, e também por tudo que eu ouvi, e até a própria vida do garoto, na minha ótica, ele não teria nenhum motivo para cometer o crime, para se suicidar. Se ele tinha planos do que ele ia fazer, uma pessoa que vai, isso daí é estudos, né? Uma pessoa que vai se suicidar, ela não tem planos. Ela não tem perspectiva. Não. Eu tive um cliente, inclusive, recentemente, que foi um caso que assim, apareceu muito na mídia, e depois ele teve alguns problemas da vida dele e ele acabou tirando a própria vida em casa. O pai chegou e ele se enforcou. Ele primeiro tomou muita medicação e depois ele se enforcou. Mas nós tínhamos uma história por trás. Exato. Entendeu? E aí, que nem Lucas, mostra aqui algumas fotos aí do Lucas. No caso, assim, uma pessoa que tem planos, que faz planos, uma pessoa que tem aí uma deles até saltando de paraquedas, ele no dia, ele feliz com
como se ele fosse a irmã dele, mais nova. Então, uma pessoa que tem esse caminho suicida, que é o que a namorada alega, que eu li o depoimento, e é o que ela alega, é que ele estava com pensamentos suicidas. Então, se você olha as fotos dele, uma pessoa que está com planos para o final de semana, de sair, de se divertir. Uma pessoa que quer se divertir, ela não quer se suicidar. Então, uma pessoa que tem uma vida ativa, então vamos agora analisar por esse outro lado. Quem que vai se suicidar e dar um tchauzinho? Olha, como eu disse, agora fazendo uma análise conforme que a dona Ana Lúcia falou e conforme que a gente viu aí também do que foi apresentado pela mídia, tá? Que tá aí nas redes sociais. Eu não vejo nenhuma motivação para o suicídio. O que, na minha ótica, existiu, tá? Foi e com todo respeito à polícia aqui, também não conheço o caso, tá? Mas pelo que eu vi, pelo pouco que eu tive acesso, houve sim uma negligência com relação à questão investigativa. Como eu apontei agora no início da minha fala, num caso análogo, né, nós tivemos toda a disposição da polícia para poder encontrar os culpados e levá-los para o banco dos réus em julgamento. Se eu não me engano, no final do ano passado, acho que o delegado, pela primeira vez, ele assumiu que realmente houve uma negligência. Pois é. Então mas aí uma negligência tem uma família sofrendo, a negligência tem um ser humano desaparecido. Um culpado solto. Não foram atrás de câmeras. Então, o que acontece? O advogado, inclusive quando eu tive a outra vez aqui, a gente estava falando do advogado assistente da acusação. O advogado que tem um conhecimento técnico e conhece da investigação defensiva, por exemplo, tá? Que é o que possibilita que o advogado produza provas para auxiliar a polícia. Um advogado que tivesse um conhecimento à época, tivesse buscado informações, apontado provas para que fossem feitas as diligências, tá, auxiliaria muito no encontro do culpado. A gente não pode, de forma alguma, negligenciar o conhecimento com relação à questão da busca de provas e de indícios para que o culpado seja levado ao banco dos réus. A polícia faz muito, mas não consegue fazer tudo. A gente sabe também que famílias influentes também conseguem burlar um caminho gigante. Sim. Então, assim, eu tenho aqui no meu celular, até depois eu te mostro, não preciso nem te mostrar agora, mas tudo que a dona Ana Lúcia falou, ela me mostrou. Então, assim, eu fico um pouco receosa de estar colocando, por quê? Porque é um caso recente, a gente está falando de 2 anos. A gente já teve, o final do ano passado, esse delegado falando que ouvi isso. Então, eu acredito que talvez vai haver aí uma modificação, uma mexida, talvez vai reabrir, eu não sei, né? Eu acredito. Então, por isso, eu acho que até para uma questão de cautela, a gente não ficar colocando o que a gente tem na mão. Mas falar, ok, porque já tá aí solto. Mas, assim, se eu sou eu tenho um namorado, tá? Eu tô me colocando nesse papel. E volto a falar, se a namorada assistir o podcast e ficar sabendo e falar, eu quero dar minha versão, nós estamos abertos. Então, eu estou falando mediante ao que chegou a mim, tá? Eu tenho meu namorado. E nessa festa eu tenho um amigo, muito amigo meu, e eu sei que o meu namorado ficou com ciúmes. Cara, pra que eu vou provocar ainda mais alguma coisa? Eu fico na minha. Beleza, não foi isso que aconteceu. A gente vê no vídeo ela muito feliz. Eu vou discordar do doutor, eu acho que aquele vídeo não é início de festa, porque, assim, ela tá muito... Na verdade, a doida pra mim tá ela. Assim, no vídeo, né? E eu não tô achando errado. Se ela tá numa festa pra se divertir, ela que fique muito louca mesmo e tá tudo certo. É a vontade dela. Mas ali eu não vejo realmente que seja início de festa. Mas eu tenho um namorado, eu tô ali, eu sei que já tem um empate. Um embate. Cara, pra que eu quero que meu namorado vai pedir desculpa pro cara? Eu tenho que preservar o sentimento e a emoção do cara que eu amo. Eu vou fazer o cara que eu amo, que eu namoro, ir lá pedir desculpa pro... Primeiro, aí já tá errado, na minha visão. Outra coisa, o caminho, mostra o mapa. O caminho, quando saiu da festa, a dona Ana Lúcia fez esse caminho a pé. Ela demorou 5 minutos a pé para fazer esse caminho, que é aqui, esse de laranja. Tá. Aonde tá essa setinha aqui no rio? No rio,
Não, onde ele tá colocando a setinha é onde foi a festa. Exatamente, no sítio Cantão. Isso. E aí, aonde tá a setinha no rio, ali, pelas bolinhas laranjas, Uhum. ela fez 5 minutos a pé. Ok. Só que na perícia, o carro foi indo pra bolinha roxa. Subiu sentido aeroporto. Uhum. E demorou 17 minutos para voltar ali pro rio onde ele supostamente tenha se jogado. Aí me fala uma coisa, se a pé ela fez em 5 minutos, e a perícia mostra que o carro não fez esse caminho, como que esse carro não foi periciado? Como esse celular não foi periciado? Ali já mostra por que a pessoa, por que eu vou mentir se eu amo essa pessoa se matou, eu tô completamente em choque, mas eu tô desesperada, eu não quero ser culpada. Eu não quero que ninguém me olhe como culpada. Uhum. E por que eu vou mentir o caminho que eu fiz? Bom, como você falou, que tem, ao que parece, tem uma questão de famílias influentes, né? Conforme a dona Ana Lúcia também disse aí, que a mãe da menina fala que conhece o delegado, conhece, né, o pessoal do Corpo de Bombeiros, enfim, conhece todo mundo lá da cidade. Então a gente tem que ver aí até onde que houve o interesse de investigação da polícia. Tá? Na minha visão não houve. Então, no meu ponto de vista, o que acontece? Carro deveria ter sido periciado, o veículo deveria ter sido periciado, todos os telefones deveriam ter sido apreendidos e periciados, tá? Inclusive da menina. Foi da irmã. A oitiva de todos eles. Então, o que a irmã tem a ver? A irmã estava na festa? Como que a polícia faz um negócio desse? Então, o que acontece? Veja a diferença em se ter um advogado auxiliando a família, porque nesse caso o advogado deveria ter feito o requerimento logo no início, tá? Logo no início, isso é possível, a lei permite isso, tá? O estatuto da OAB permite isso, nós temos também o documento 188 do Conselho Federal da OAB. Hoje dá para fazer isso? Que dá para fazer. O problema é que é o seguinte, muitas dessas provas, obviamente, se perderam, tá? Deveria ter sido feito, à época, requerimento para que todos fossem ouvidos, inclusive confrontando o depoimento deles, dessas pessoas que estavam no veículo. Por que fizeram todo esse trajeto para depois retornarem a essa ponte? Agora, uma dúvida também que ficou, poxa, o cara vai se suicidar e ele porque pelo que a dona Ana Lúcia falou, o celular dele ficou com alguém. E como que ele vai pular, se suicidar e olha, fala o seguinte, olha, segura meu telefone aqui para ele não molhar, tá? Isso. Porque eu vou pular da ponte ali, vamos suicidar. E outra, né, como que você está? Nós temos a figura do garante. Tal. Quem é a figura do garante? O garante é aquela pessoa que é responsável pela outra. Se eu estou numa embarcação, por exemplo, e a embarcação é minha, pessoas são meus convidados, eu sou o garante da segurança daquela pessoa. Então, como que eu não sei quantas pessoas tinham dentro do veículo, mas, enfim, como que eu estou num veículo com uma pessoa, tá, bêbada, né, conforme foi o que ficou constando, uma pessoa bêbada, e ela fala assim, olha, nem que fala assim, olha, eu vou brincar, vamos tirar aqui a questão do suicídio. A hipótese do suicídio. Vamos falar o seguinte, olha, eu estou bêbado, vamos parar ali na ponte, eu vou brincar, vou subir ali no parapeito e tal, e vou... Não, você não vai, porque você bebeu, você não está no seu estado normal, e a sua segurança depende de nós. Se nós formos juntos, nós vamos retornar juntos. Então, isso é uma questão que também teria que ser verificada. Olha, gente, como é que a pessoa está dentro do veículo com vocês? Vocês permitem que ele fale, ele fala que vai se suicidar, ou mesmo que não fale que vai se suicidar, que ele vai brincar ali perto da ponte, enfim. E então, tem 1,5 metro também. Pois é, e a gente tem vários casos, Camila, em que a gente viu a... Oi? Eu fiz essa pergunta para ela. Uhum. Pergunta para ela, eu falei assim, como se meu filho estava com a porta aberta do carro, falando que ia se jogar no rio, e você para justamente não onde ele queria se jogar? Pois é. Então, a gente, é isso que eu tô falando, viu, dona Ana? A gente tem aqui, com todo respeito à polícia, como eu disse, eu não li o inquérito, mas, ao meu ver, tá, uma grande negligência. Isso, inclusive, viu, dona Ana, é questão de responsabilização do Estado. Responsabilização do Estado. E outra, a gente tem vários casos, a gente tem um caso da Fernanda Lages. Sim. E ali teve uma grande investigação também, inclusive, olha só o caso da Fernanda Lages, onde que, num primeiro momento, a polícia apontou diversas pessoas como culpados da morte dela. E depois, avançando as investigações, mudando o promotor de justiça, o delegado que investigou o caso, chegou-se
na conclusão de que ela teria bêbada, subido no peitoral e acabado caindo do prédio. Então a gente vê qual que é a questão da diferença de uma investigação, tá? Infelizmente, dona Ana, se a senhora tivesse, à época, um advogado que tivesse conhecimento, principalmente conhecimento técnico, eu digo assim, não, mas a senhora tinha advogado... Tinha advogado que queria aparecer em cima do caso. Então, eu sou pós-graduado em perícia criminal e ciências forenses. Por que que eu fiz esse curso? Por que que eu me pós-graduei? Porque eu amo perícia. Eu sou um advogado que eu não busco ali trabalhar dentro do que somente a polícia e o Estado me oferece, porque para condenar o juiz e o promotor, ele vai pegar as provas que melhor interessam a ele. O advogado não. O advogado, para que ele busque a absolvição de um inocente, ele tem que conhecer como que se faz uma perícia para ele ter aquele cabedal de conhecimento para falar, olha, assim, delegado, eu quero que faça essa perícia aqui. Eu sei como é que faz, eu sei que precisa fazer e eu sei que dá para fazer. Então, não adianta ser advogado criminalista. Tá? Muita gente aí, como eu digo, gosta hoje, parece que é moda falar que é advogado criminalista, mas ele faz tudo na vida, é generalista. Eu não, estou quase 2 décadas na advocacia, exclusivamente na advocacia criminal. Respiro a advocacia criminal, estudo até hoje para ser um profissional ainda melhor. Então, se à época a senhora tivesse um advogado, não conheço o advogado, não sei o trabalho que ele fez também, não estou aqui para te criticar ninguém. Você não viu o processo. Não vi o processo, não vi, não conheço ninguém. O que eu falo aqui é o seguinte, num caso desse, logo no primeiro momento, é chegar, delegado, olha, estou aqui entrando, não como auxiliar, tá? Porque o auxiliar de acusação, ele só entra depois da denúncia, que formalmente dizendo que a lei diz é isso, tá? Mas, durante o inquérito policial, você pode ser um auxiliar das investigações e falar, doutor, estou aqui com a procuração da família, tá? Entendemos que tem que ser feito a apreensão dos telefones de todo mundo ser ouvido. Mais estranho do que a menina... Assim, eu posso estar errada, eu estou falando mediante aquilo que a gente ouviu. Uhum. Mais estranho do que no dia seguinte... Peraí, se você tá abalada, você tá abalada. Você leva a pessoa, o rapaz lá que ele brigou na festa, que supostamente tenha acontecido isso, que a gente também não sabe, você leva essa pessoa para ir embora logo no dia seguinte, e a polícia não acha isso teria que ser investigado também. Olha, ele já tinha comprado passagem antes? Não, comprou na hora. Opa, calma aí, vamos investigar esse cara aqui. Comprou na hora. É isso que eu tô falando. Entendeu? Quando a gente tem aqui um compromisso, o advogado sério, que conhece o trâmite investigativo e faz e trabalha a favor da família, e na verdade aqui não é nem trabalhar a favor da família, é da justiça, é da verdade, é buscar a verdade. Por quê? Porque nenhum de nós queremos ver um culpado solto e nenhum inocente preso. Exatamente. Então, o que a gente tem que teria que ter sido feito aí era uma investigação melhor, um advogado, se fosse o caso, e a mim parece que deveria ter tido, um advogado comprometido para poder atuar na defesa da família, tá? Em contato direto, inclusive, com o Ministério Público. Em contato direto com o Ministério Público. Eu já fiz isso várias e várias vezes. Olha, promotor, a gente precisa fazer aqui essa investigação, a gente precisa levantar essa prova, o promotor entende, pede uma cota, manda para a delegacia. Tão estranho, como que assim, a família da moça dentro da delegacia aponta o dedo na cara do pai e fala, o que vocês estão fazendo aqui? Gente, peraí, o filho dele morreu. Pois é. E por que a família age dessa maneira? Por que a mãe dessa menina agiu dessa maneira? Se é que agiu, a gente também, né? A gente tá falando mediante o cérebro. Desde o comecinho, fala isso, ela agiu sim. Então, e como que você... Por que essa raiva? Por que essa defensiva tão grande? Eu olho essa situação aqui e vejo assim, uma grande... Eu fico com dó, inclusive, viu, dona Ana? Eu fico com dó porque é o seguinte, eu vejo um embate de força desproporcional, ao meu ver, e conforme que a dona Ana Lúcia falou aqui, tá? Um embate de forças totalmente desproporcional. Primeiro, nós estamos falando de uma família de um outro estado, contra uma família do estado que, ao que parece, pelo que a dona Ana falou aqui, que tem influência, tá? Então a gente já vê uma grande diferenciação. Tudo bem que a dona Ana falou aqui que tinha um advogado, e também, ao que eu acredito que seja do local,
tá? E o que o que eu ouço muito advogado falando, principalmente advogados de pequenas comarcas, olha, calma, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala com o promotor, com o juiz, porque a gente vai continuar advogando aqui e tal. Não, eu digo o seguinte, não importa aonde eu estou advogando. O nosso estatuto da OAB, no seu artigo, salvo engano, 6º, ele fala que o advogado ele tem que ir para cima, ele tem que Você tem que fazer a justiça dentro, você tem que fazer o seu trabalho dentro da lei. Ele não tem que se milindrar por qualquer autoridade, ele tem que desempenhar o seu papel. Ou então, sob pena de dizer o seguinte, gente, olha, eu não sirvo para isso, eu quebro minha carteira, peço a minha exclusão da inscrição da OAB e vou fazer outra coisa, porque advogado você não é, tá? O bastião, na verdade, da justiça é o advogado. É o advogado. Se você é um advogado comprometido em defender os direitos da pessoa e você tem a sua independência, em que pese também que hoje em dia, infelizmente, a gente vê a justiça aí querendo mais criminalizar o advogado do que auxiliar, de fato, na promoção da justiça, mas ainda assim nós somos a malha que ainda defende o direito do cidadão. Então, se a gente pega, no caso da dona Ana, um advogado, inclusive de fora, que eu acredito que deveria ter sido feito isso, um advogado de fora, porque ele teria mais, inclusive, liberdade para poder trabalhar, tá? E buscado as provas ali. E aqui não é apontar a menina, o rapaz, como culpado. Não, é buscar o verdadeiro culpado. Se foi ela, se ela teve algum envolvimento, se o rapaz que foi para Recife depois teve algum envolvimento, ou uma outra pessoa, tá, que se encontre o culpado. Se é que houve aqui, eu estou falando aqui especulando, se é que houve um homicídio, entendeu? O que não pode é uma família há 3 anos, né? Foi em 2022, há mais de 3 anos, sem saber o que aconteceu com seu filho, sem poder enterrar o seu filho, né? E se houve um homicídio, com pessoas aí livres. E a depender dessa pessoa, tá? Se é que cometeu um homicídio, vai estar dentro de uma sociedade, talvez dentro de uma casta. Já sabe que não aconteceu nada. De uma casta aí, de um nível mais alto, né? Sendo um assassino. Oi, dona. Oi. Então, o depoimento da Mizinha, ela escutou, né, a ex-namorada falar para os pais dela de manhã que esse amigo dela aí, que apresentou para o Lucas, empurrou o Lucas e o Lucas caiu e bateu a cabeça na pedra. Existe esse depoimento da Mizinha? Então, se existe esse depoimento, tá nos autos do inquérito, por que o rapaz não foi ouvido? Só depois de 3 meses. Então, e tem que ver o que ele falou. E aí, a partir de um depoimento e de outro, confrontar. Ele bateu a cabeça na pedra. Que pedra? Onde está essa pedra? Tá essa pedra? Vamos fazer a perícia do local, para ver se de repente não tem um vestígio lá de sangue. Que aí não dá mais hoje para fazer o confronto genético, tá? Vamos ver se tem um fio de cabelo lá, fazer o confronto genético. Hoje a gente já sabe que não dá para fazer isso. Não dá por conta do tempo, né? A gente vai lá num local, obviamente, que se havia sangue naquele local, hoje não tem mais. Já não tem mais. Tá? Mas a gente consegue fazer o quê? Vamos ouvir de novo essas pessoas. Opa, a senhora falou que... Quem foi que empurrou ele? Traz esse cara para falar aqui. O que aconteceu no dia? Por que você não fala? Você foi ouvido e não falou antes? Calma aí, então você já é suspeito. E por que mexer na conta? Peraí, se você tá abalada, você tem cabeça para ir buscar a sua chapinha, o seu secador. Gente, que futilidade. Pelo amor de Deus, morreu uma pessoa ou não, a gente não sabe. Mas se ela viu ele se suicidar, que na cabeça da namorada é isso, né? No depoimento dela é isso. Ela viu ele se suicidar. Então, vamos nessa ideia agora, nesse momento dela. Então, ela viu que ele se matou. Mas eu tô preocupada em levar meu amigo embora, eu tô preocupada no meu secador, eu tô preocupada em mexer na conta, eu tô preocupada em apagar a localização do celular dele, não sei porquê, eu tô preocupada em... O que mais que teve? Em dar o celular da minha irmã e esconder o meu, eu tô preocupada em mudar a senha não é iCloud, como que fala esse negócio da Apple que tem um número lá? Não. Enfim, eu tô preocupada em mudar todas as senhas, entendeu? Eu tenho esse print que ela mudou do notebook, tudo que chegava para ele era pro celular dela. Isso daí já configura crime de fraude processual. Então, já configura em tese crime de fraude. Camila. Oi. Ô, Camila,
Tudo Pode que falar. eu falo, eu tenho as provas. Eles não quiseram ver, Aham. Então, entendeu? aí eu tô me Acharam, colocando nessa posição. eles, Oi, É pode uma situação diferente, é complicada, porque eu penso o seguinte, né? Ainda fazendo um exercício hipotético que o Lucas Vinícius tenha se jogado da ponte. Eu estou ali, eu vi um amigo meu se jogando da ponte. A primeira coisa que eu vou fazer é ligar para a polícia. Por favor, vem aqui, eu tô aqui na ponte, eu tô com um amigo aqui, ele acabou de se jogar na água. E uma coisa, Ele tá embaixo dessa bêbado. ponte é cheio de barzinho. Uhum. Cheio, embaixo dessa ponte. E ninguém viu, ouviu nada. Entendeu? Que tudo leva assim a um monte de especulações e que um monte de gente que se tornou suspeito ou Mas ninguém foi indiciado. deveria ter sido melhor investigado, tá? Para se chegar ao culpado. Porque se a gente for fazer aqui um exercício hipotético, nossa, entraria logo nessa questão. Olha, como que o seu namorado se joga da ponte, você vê, E você faz, a sua preocupação é completamente você vê, outra. você não liga para a polícia no momento. Eu não Não, você abandonaria tá o preocupado local. em levar seu amigo embora. Eu não abandonaria o local. Eu ficaria ali, eu ligaria para a polícia na hora. Olha, eu tô aqui com meu amigo, meu amigo acabou de se jogar aqui da ponte. Pelo Vai amor que de ele Deus, tá, vem me vai que ajudar. ele se jogou, mas ele se jogou nesse rio, mas ele ainda pode estar vivo. Vem me ajudar. Sei lá, gente. Entendeu? Então, assim, eu vejo aí, ó, questão de fraude processual, tá? Fraude processual. Tem que ver essa questão aí da movimentação bancária também. Isso não caberia aí, inclusive, um crime de furto. Enfim, né? Assim, eu poderia especular aqui várias coisas. Né? É um caso muito intrigante. Infelizmente, aí, a polícia foi negligente. O Estado deve ser acionado para melhor investigar também a conduta de todas as pessoas, e eu estou falando aqui, obviamente, com base no que a gente está recebendo de informação. Exatamente, não estou fazendo acusação aqui contra ninguém, porque eu não li os autos. Assim como a outra parte, falo novamente, se quiser também dar o seu relato, nós estamos abertos para fazer essa. Eu estou avaliando aquilo que eu li na internet, a fofocas que tem na internet, e a história e aos prints que eu recebi da mãe do Lucas. Exatamente. Então, assim, é por isso. Mas eu não consigo entender. A pessoa, acontece um acidente, vamos dizer que ele se jogou, e a minha preocupação está em coisas tão supérfluas. E por que eu vou querer mexer na localização do celular? Por que eu tenho que apagar do celular dele a localização? Então, como eu disse, se isso é comprovado nos autos, minimamente... É comprovado, eu tenho print disso. Fraude processual. Por que eu vou apagar a localização? Qual é o meu intuito nisso? Meu fone tá caindo. Então, assim, é muito complexo. Camila? Oi. O ano passado, a imprensa achou um corpo na rua do Sítio Cantão. Só esqueleto, numa caixa de esgoto, na rua do Sítio Cantão. Aí, nomeei um advogado para fazer a petição que fizesse o DNA desse corpo. Eles simplesmente ignoraram a petição. Pois é a questão aí, como eu disse, do trabalho conjunto com o Ministério Público. Porque uma das instituições, obviamente, a gente sociedade tem uma grande confiança na polícia, uma grande confiança no judiciário e também no Ministério Público. A gente tem muitos promotores aí, bons promotores comprometidos com a busca da verdade, com a busca da justiça, da promoção da justiça. Então, seria o caso aqui de cada caso que chega para mim, eu fico bem preocupada na minha escolha. Então, eu fico bem preocupada na minha escolha. Não sei. Camila, em momento nenhum eu acuso ela. Ela pode estar com medo de falar a verdade. Em momento nenhum eu acuso ela ou outra pessoa. Eu não acuso ninguém, eu quero saber do meu filho. Eu não quero saber de acusar ninguém, gente. Eu não estou aqui para acusar ninguém. E outra coisa, ela não me deixa em paz. Ela ligou para mim depois dos fatos e falou assim: eu estava com teu filho se jogou da ponte, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Pois é, então, deveria também falar o seguinte: olha, você vai ser investigado. Aceita que dói menos, eu vou até o fim, porque lógico, é o meu filho. Lógico, eu faria a mesma coisa, talvez até um pouco pior, porque, não pior, né, assim, eu digo pior no sentido de
De luta, né? de buscar, né? Porque é diferente da dona Ana e minha, é que eu sou advogado e eu tenho os meios, Você é conheço os entendedor meios, da lei, né? conheço os meios para poder buscar uma Então, melhor efetividade da polícia, né? E da justiça. e agora, o ano passado, ela é advogada criminalista, ela mesma faz as petições dela e sobe para o Ministério Público. Ela me acusa de furto de 2 celulares dela. E Uhum. teve uma audiência online, só porque agora, depois de 3 anos que ela veio me acusar que eu roubei 2 celulares dela. Mas onde que estão esses E celulares? eu não roubei, eu não sei do que se trata. Ela fala que eu furtei. Uhum. E teve uma audiência online, o promotor de justiça falou assim na audiência online, a vítima do furto do celular está aqui e a ré está aí. Ainda além de eu perder meu filho, eu tenho que passar por essas humilhações? É complexo. Eu entendo muito, muito a dor da senhora. É um absurdo, é uma Absurdo, maldade. É uma maldade. É um absurdo. É um absurdo. Porque ela não teve o direito, não teve, mas a gente pode acreditar que um dia ela vai ter essa resposta, Uhum. mas ela não teve ainda o direito de enterrar o filho dela, Uhum. de ter resposta de tudo isso, e ainda é acusada de furto. Dona Ana, eu vou agradecer aqui a sua participação, a gente vai voltar a se falar, a gente vai continuar se falando. Eu não tenho muito o que dizer, né, porque eu acho que, do mesmo jeito que você não tem respostas, eu também não tenho o que falar, né, doutor André? A gente não consegue. Você tem alguma coisa para dizer? Eu não tenho. É o que eu disse, infelizmente, né, se perdeu muito o que poderia ter sido feito de trabalho. Infelizmente, o tempo faz com que isso aconteça, né? Dá para fazer muita coisa ainda, mas não dá para fazer tudo. E por não dar para fazer tudo, muito provavelmente, se houve de fato um homicídio, esse culpado, né, anda à solta aí, ou os culpados andam à solta. Você acha que dá ainda para a gente ter essa resposta? Dá para fazer muita coisa, mas não dá para fazer tudo. Muita prova se perdeu, muita coisa se perdeu, entendeu? Muito vestígio, melhor dizendo, muito vestígio se perdeu. Então a gente não consegue ter um conjunto probatório suficiente, talvez, para poder falar assim, olha, tem 100% de certeza. Mas dá para fazer muita coisa, né? Teria que estudar muito melhor aí esse inquérito, ver o que de fato foi produzido e, pelo menos, culpabilizar o Estado se houve algum tipo de negligência. Não repararia a morte do garoto, mas talvez traria um pouco de alento aí para dona Ana e a sua família. Dona Ana Lúcia, se você quer deixar algum recado para quem está passando pelo que a senhora está passando, quer deixar algum recado para a gente se despedir aqui? Eu quero agradecer o Corpo de Bombeiro lá, que ficou 2 meses procurando meu filho no Rio. Agradecer vocês por tirarem um tempinho dos sábados, né? Do final de semana de vocês para estar aqui comigo nessa luta, né? E uma coisa que eu falo é que enquanto houver fôlego em mim, eu vou lutar pelo meu filho. E é isso. Pode contar com a gente, com o que a gente puder fazer, falar sobre o caso. A gente está aqui para tentar ajudar a ter aí uma resposta, uma luz, né? Uma luz. Eu acredito que é só assim que a senhora vai conseguir realmente ter a resposta, aí se a gente estiver falando, porque se a gente ficar escondidinho, eu acredito que a resposta não vem. Infelizmente, eu vou conversar agora até um pouco isso com o doutor, mas eu acho que é só se a gente ficar falando realmente e expor algumas coisas para que a resposta venha. Agradeço, Ana Lúcia, de verdade a confiança na gente, e a gente volta a se falar, tá bom? Tá, obrigada. Nada, imagina, fica com Deus. E aí, doutor, não dá para a gente ter todas as respostas no momento que a gente se encontra, mas ainda dá para fazer muitas coisas. É isso? Sim. Seria o caso, Camila, aqui, talvez não. Seria o caso aí de um advogado instaurar um procedimento de investigação defensiva, buscando primeiro analisar o inquérito. Antes de tudo, analisar o inquérito. Por quê? Porque nós temos uma linha de parada aí, tá? Ver onde que parou esse inquérito, analisar tudo que foi produzido e aí começar a fazer uma linha investigativa pela própria defesa. O advogado, criminalista principalmente,
ele não busca muito o que é o ideário, né? Aquele advogado que busca a justiça. Não estou falando aquele que entra para a OAB com pensamento só de ficar rico. Mas o advogado criminalista, ele não tem muitas aspirações de ficar rico. Porque a gente se depara em muitos casos com o caso da dona Ana. Tá? Pessoa simples, pessoa humilde, que às vezes tem aí contra si não só o Estado, mas também essa questão de famílias influentes, famílias mais ricas. Mas o advogado que ele é comprometido, né, e tem esse olhar humano, ele vai ajudar uma pessoa dessa. Mas aí ele ajuda, mas quando chegar lá, a influência tá maior e esse advogado não consegue também atuar? Olha, dependendo do caso, obviamente a gente tem muitos casos aí que a gente vê que a influência manda muito, principalmente quando a gente vê questões políticas. Tá? A gente vê muita decisão aí do judiciário que é mais decisão política do que de fato comprometida com a justiça e com a lei. Mas nesse caso aqui, pelo menos, eu não vejo que tenha uma força assim tão grande. Tá? A gente tem meios de provocar o judiciário, a gente tem meios de provocar aí o Supremo, o próprio Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele tem interesse, sim, de promover a justiça, tem grandes promotores de justiça, procuradores de Estado, que vão ter um olhar aí mais técnico com relação às questões. E às vezes a gente consegue superar essa questão aí da influência, tá? Mas tem muitos casos que demanda, infelizmente, de recurso. Por mais boa vontade que o advogado tenha, ele precisa de recurso. A gente precisa contratar bons peritos, a gente precisa, às vezes, se deslocar. No caso que ele não foi arquivado, não foi achado o corpo, ele estaria como desaparecido, não está sendo procurado. Não. Né, pelo que foi dito. E pode isso? Pode, porque você vai ficar procurando uma pessoa ad eterno, não tem condições. Tá? Mas e esse negócio dos 10 anos? Então, essa questão aí, você não tem como você pegar, eu falo o seguinte, não tem nem 10 anos, se de repente um dia, daqui 15 anos, você encontra um vestígio, um indício qualquer de que a pessoa ou esteja em determinado local... Mas não é muito precoce já parar essa... Não, eu não sei, eu precisaria ler o inquérito e saber o porquê que ele foi arquivado. Porque eu acho tão Porque tem que ter uma decisão do arquivamento. Olha, estamos arquivando porque não teve elementos, não foi encontrado vestígios, enfim, tem que ter ali... Se não foi feita investigação, se você não procurou, não vai ter elemento mesmo. Mas tem que ter uma fundamentação, tá? Tem que ter uma fundamentação. Mas... E aí ele vai ficar como desaparecido eternamente. Eternamente, até que ou se acha um vestígio qualquer... E para o Ministério Público também tá tudo bem? Se não tem a provocação... vai ficar tudo bem. O Ministério Público ele vai atuar por provocação. Então, digamos assim, a gente lê o inquérito e vê ali que tem algum tipo de linha investigativa que não foi explorada ainda, o advogado pode pedir. Pode pedir, né? E aí tentar chegar aqui nos elementos para indiciar alguém. Indiciou alguém, o Ministério Público vai analisar para ver se de fato há elementos suficientes para oferecer a denúncia e oferece a denúncia. Mas você entende que quanto mais tempo passa, mais difícil fica? E mais essa mãe Sofre. Vai morrendo por dentro, porque eu acho que sofrimento é pouco. Eu digo o seguinte, quando um pai ou uma mãe perde um filho nessas condições, ela acaba se tornando um cadáver vivo. Porque é diferente você, por exemplo, ter o seu filho que foi... trabalhar, você tem um corpo, acidente. Você viu, você materializou aquilo dentro da sua mente, da sua visão, você viu. Eu acho que, eu imagino, né, que você não ter a materialidade ali, você não tem o seu filho, você não viu. Eu acho que no fundo sempre tem a esperança, né? E essas histórias, né? Olha, como eu disse agora há pouco, poxa vida, como é que eu vejo uma pessoa se atirando da ponte e não chama a polícia na hora? Então, mas ele se atirou da ponte, mas tem um monte de barzinho. Não, mas eu não digo nem essa questão. Eu falo assim, da própria pessoa que tá ao lado. Não, mas meu filho, o secador era o principal, o secador e levar o amigo dele embora. Outra questão, tá, Camila? Veja, a polícia, eu tô falando aqui pelo que eu ouvi, pelo que eu li, eu também, tá? A polícia
pelo que eu vi, pelo que eu ouvi, ela só foi por uma linha de investigação, ou seja, ele pulou da ponte. E se ele não pulou da ponte? Isso daí não foi nem investigação, foi ela que falou pra eles, não precisaram nem pesquisar. Então, é isso que eu tô Isso falando. não teve nem investigação. É isso que eu tô falando. Veja, se nós temos a informação de uma testemunha que fala que ele foi empurrado em determinado local, caiu e bateu a cabeça numa pedra, por que você não vai investigar esse local? Mas se tivesse sido uma mulher feito isso, aí se de repente, a história seria outra. E se de repente não houve questão nenhuma dessa ponte, tá? Eu tô falando aqui uma questão hipotética. Esse garoto foi assassinado em um outro local, ele foi enterrado em um outro local, nunca vai encontrar se você não ouvir as pessoas. Então, quando você começa a confrontar, a polícia ela tem técnicas efetivas efetivas ela só tem que querer, né? E eficazes, descobrir ali se a pessoa está mentindo ou não. Então, vamos começar a confrontar. Vamos ver se de fato aqui essas pessoas estão falando eu queria muito conversar com esse delegado. Eu nem vou falar o nome dele, mas eu gostaria muito de conversar com ele, porque assim, eu queria olhar para ele imaginando assim, e fazer uma pergunta: se fosse o seu filho, você ia simplesmente se contentar com a história da namorada e tá tudo certo? Exato. Eu queria muito conversar com ele e fazer essa pergunta para ele, se ele ia se contentar com esse trabalho que ele fez, que ele realizou, se tá tudo bem. É a boa vontade, né, do investigativa do delegado. Se fosse o filho dele, eu acho que ele não ia se contentar com uma versão. Ele se matou, se suicidou, se jogou. E tá tudo resolvido e tá tudo bem. Você vê que, assim, o que eu digo, a gente tem aqui, sempre fala o seguinte, que não há crime perfeito. Há crime mal investigado. Ou não investigado. No caso aí, talvez isso, né? Sequer investigado foi, mas mal investigado. A gente viu aqui em São Paulo, né, agora não tão recente, mas recentemente, um delegado que foi morto, né, um jovem delegado, 32 anos, saindo lá do barbeiro, foi vítima de uma tentativa de roubo, mataram ele, quando viram que ele estava armado, e a polícia acabou de prender um rapaz agora, salvo engano, essa semana ou semana passada, que estava envolvido no crime. Quando você olha as imagens, você vê uma moto, você vê um cara de capacete. Dificilmente nós identificaria essas pessoas, a polícia investigou, encontrou então, mas os aí foi autores. Um delegado, né? Então, é isso que eu tô falando, que não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Ah, tá, aí mexeu no delegado, aí mexeu na dor deles, aí eles Agora, quando eu disse, né, se você pega uma família fluente, talvez de posses, com uma família que não é do Estado, uma família humilde, e que não tem um advogado preparado ali para poder estar auxiliando, para poder estar buscando, cobrando do Ministério Público, inclusive. Doutor, veja bem, olha, eu pedi aqui pro delegado, o delegado não fez, então pede o senhor. Eu não entendo, o celular da irmã dela, essa daí para mim foi um negócio então, assim, olha, interrogação. O advogado, diferentemente do Ministério Público, nós não temos poder requisitório. O Ministério Público tem. Só que nós, advogados, nós podemos provocar o Ministério Público. Entendeu? E se o Ministério Público não atua, é isso que eu tô falando. A gente tem que teria que ter um advogado, nesse caso da dona Ana Lúcia, um advogado melhor preparado. Não tô falando que o advogado não esteja, talvez o advogado ali também até tentou, enfim. Mas veja, se eu provoco o Ministério Público, falou, doutor, olha, veja bem, eu pedi pro delegado, me informei pro delegado que tem uma testemunha, vamos colocar aqui exemplo, né? Pelo que eu ouvi aqui, que tem uma testemunha que fala que o rapaz foi agredido em determinado local. Eu pedi pro delegado, né? Eu pedi pro delegado para ele poder fazer a perícia no local, pedir a perícia no local, e ele não tá pedindo. Doutor, o senhor pode pedir lá? E digamos que até o membro do Ministério Público, eu acredito que isso não aconteceria, mas digamos que aconteça, fazendo um exercício hipotético aqui. Olha, doutor, não vejo interesse aqui, ou ele olha assim, fala, tá bom, vou ver, e não faz. O que ele faz? Provoca o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, fala, olha, vem cá, corregedoria. Mas aí você tem que querer trabalhar também, pois né? É o que eu tô falando. Você tem que querer trabalhar. É o que eu tô falando. A gente tem aqui um problema que talvez a questão de classe também. Como o advogado, para ele poder trabalhar, ele pode não ficar rico na advocacia criminal, mas ele precisa pagar as contas dele, ele precisa se locomover. Um advogado, por exemplo, para ficar indo toda hora no fórum, olha promotor, olha juiz, olha delegado e tal, ele tem custo.
ele tem que parar um processo dele que ele está trabalhando, que ele está sendo remunerado, para trabalhar num outro. Ele também precisa ser remunerado. Então, assim, às vezes, a falta de dinheiro de uma pessoa dessa complica, inclusive, na investigação, porque a gente não pode deixar tudo também na mão do Estado. A gente sabe que o Estado, principalmente do jeito que estamos hoje vivendo no Brasil, ele não consegue suprir tudo. E aí, quando a gente fala de uma questão que demanda aí, não um conhecimento, um esforço de gente, de perícia, de equipamento, isso é muito oneroso para o Estado e é oneroso também para a família. Se ela contratar um advogado, é oneroso para ela. A gente não pode deixar tudo na mão do Estado. Não dá, porque o Estado, se tem boa vontade, faz que nem o caso do goleiro Bruno, faz que nem o caso da Fernanda Lares, faz que nem o caso desse advogado, desse delegado aqui, que eu acabei esquecendo o nome dele, que também foram investigar, mas é a questão do interesse. Se não tem o interesse, a família tem que ter despesa. É tudo tudo bem complicado e bem triste. Uhum. E bem triste. Se tivesse sido desde o começo feito o básico, Pelo pelo menos o básico, pelo menos hoje ela poderia ter enterrado o filho dela. Ou não. Não enterrado, né? Mas talvez enterrado, porque, como eu disse, e se os fatos não se deram no local onde está sendo indicado? Eu ouviria esse rapaz, por que no dia seguinte você foi embora? Comprou passagem, não tinha passagem, foi embora? Absurdo. E eu vi 3 meses depois. Entendeu? Não, iria atrás, decretaria prisão temporária de todo mundo, né? Para poder apurar melhor. A questão aí segundo que a dona Ana falou, e ao meu ver, configuraria fraude processual. Das alterações lá, como que você faz alterações em objetos que podem servir para poder... Por que você vai mudar a localização? É a mesma coisa de você de haver a morte em um determinado local e você lavar o local. Fraude processual. Então, já começaria aí, olha só, a polícia por aí já começaria a desconfiar de todo mundo. Mas eles não estavam muito afim do trabalho. Pois é, por isso que eu disse que isso o Estado nós estamos falando mediante o que chegou a nós, mediante o que a gente viu na internet, que eu pesquisei na internet, a gente não está falando nada. Eu ler o processo não teria nem comparação se o doutor tivesse lido o processo. Mas a única coisa que eu questiono em relação que eu li ao depoimento da namorada, eu achei até irônico ela falar, ele deu um tchauzinho e pulou. Tchauzinho? Tchauzinho? Pois é. Me faz um favor. Mas enfim. Obrigada, doutor. Novamente. Disponha sempre. Prazer ter retornado aqui para conversar com você. Ainda num caso desde aqui, que um caso extremamente sensível, né? Que faz a gente refletir, inclusive, o que a gente está fazendo nesse mundo, né? Com quais as pessoas que nós estamos convivendo. Exato. Ou seja, um garoto que muito provavelmente tinha planos com uma menina, ao ponto de sair do Rio de Janeiro para ir conviver com ela no estado, né? Em outro estado. Em outro estado. Com planos. E aconteceu o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu com esse garoto, né? Então a gente tem que ter um melhor olhar com a nossa integração com o ser humano, com quem que a gente convive. Eu digo pro meu filho, né, que, cara, eu não confio em ninguém, porque todos os processos que eu leio, a maioria dos processos que eu leio de homicídio, tem muito caso assim, o amigo tava com outro amigo no bar bebendo e acabou matando o outro. Sempre um amigo, né? A mulher dentro de casa com o marido acabou matando a mulher, ou o contrário também, entendeu? O pai matando o filho matando o pai, né? Nesse caso agora recente, um filho dizimando a própria família e jogando videogame e comentando. E outra, mas talvez ele não tenha entendimento ainda, mas isso vai cair a ficha dele, que ele acabou com a própria vida dele. Porque nesse caso... Você acha que com 14 anos você não tem entendimento? Nesse caso aí, eu tô falando assim, ele não tem entendimento do que ele fez, ele tem. O que eu tô dizendo é que ele não tem entendimento que ele acabou com a vida dele. Por quê? Quem que provê que nos prover nos primeiros anos de vida é o pai e a mãe. Quando você tem a falta deles, um tio, uma tia, o avô, a avó. Quem dos parentes desse garoto vai querer cuidar dele depois? É que nem a menina, que a menina estava sabendo também de tudo, inclusive ela participou com ele em conversas e mensagens, a namoradinha dele,
também estava sabendo. Se eu fosse a mãe e o pai dessa menina, eu não sei não, mas Já estamos entrando em outro assunto aqui, né? eu já ficaria com medo ali de ter um... Mas você vê que esse garoto, ele não tem ideia como que vai ser a vida dele daqui para frente. Porque depois que ele sair, ele vai ficar internado agora, né? Talvez ele vai ficar até os 21 anos, se ficar tudo isso, tá? Eu não acredito, não. Mas quem que vai cuidar dele depois? Porque se ele tinha 21 anos também me poupe, né? Quem que tem que cuidar dele? Eu tô falando é o seguinte, porque ele vai sair. Ele vai sair. Aí como ele vai sair sem emprego, né? Sem estudo, ele pode até estudar lá dentro, tudo, mas enfim, sem uma perspectiva de vida, sem ninguém para ajudá-lo. Muito provavelmente esse menino, tá? Ele acabou com a vida dele, e eu digo por quê? Porque ele não vai ter outro caminho a não ser continuar na criminalidade. Então talvez ele não tenha a noção do que ele fez para a própria vida dele. Porque eu penso o seguinte, se fosse um sobrinho meu, um neto, enfim, eu não acolheria dentro da minha residência. Eu também não, jamais. Entendeu? Então, quer dizer, ele não vai ter nenhum amparo familiar. Na verdade, eu não sei se eu fosse a mãe dessa menina, eu não sei como eu iria agir. Né? Mas enfim, mudamos completamente. Completamente o assunto, mas tudo isso para dizer o seguinte, com quem que nós nos relacionamos, né? Para ficar um alerta também para essa meninada. Esse menino teve muita boa vontade, provavelmente e naturalmente está muito apaixonado por ela, e acabou acontecendo o que aconteceu, né? Enfim, é só um alerta para a gente entender um pouco mais com quem que a gente convive. O ser humano é uma incógnita, né? Pois é, obrigada novamente. Hoje você ouviu a história de Lucas Vinícius, um jovem com sonhos interrompidos, uma família dilacerada pela dor e ausência de respostas. Mas a verdade não se apaga com o tempo, ela ressurge, insiste em ser ouvida e exige justiça. Se você tem informações sobre o caso, entre em contato conosco. Sua voz pode ser a chave para esclarecer o que aconteceu naquela noite e poder curar a dor de uma mãe sem resposta, porque entender sobre o crime é um passo para combatê-lo. Tchau.